O trabalho escravo no Brasil, notadamente medidas pela promessa nítida de um bom serviço, com alojamento e lucro potencialmente razoável em vista do período trabalhado. Considerando-se seu método de atuação, é notável a verificação do trabalho doméstico, principalmente sobre o quesito do âmbito infantil, enquanto principal vertente de difusão do trabalho com condições análogas à escravidão. A pré-existência de trabalho postulado pelo âmbito de atuação infantil, coordenado enquanto auxílio à atividade desempenhadas pelos pais, em sua imensa maioria readmitida a perspectiva do trabalho envolto à prática de agricultura, é um dos principais entrepostos à possível elastização do trabalho escravo durante a fase adulta. A dominância da cor negra, prevista a maior parte dos indivíduos subjugados pela prática de trabalho análogo à escravidão, é também um dos fatores principais demarcados da manutenção da prática de escravidão. Tal pretexto, condicionado pela promessa de melhora às condições de vida presente, aliado à baixa perspectiva de oportunidades redundantes ao prosseguimento das condições de manutenção da vida, constitui um dos principais mediadores ao adentramento da prática de trabalho análogo à escravidão. Quanto ao trabalho potencialmente oferecido, este é demarcado prioritariamente por condições precárias de convivência e suprimento de necessidades básicas. Os contratantes evidentemente se verificam das condições promulgadas pelo entorno que vive o trabalhador, oferecendo empréstimos prévios e a proposta de ganho rápido de renda, postulando o trabalhador referido à pré-condição de inadimplemento de saldo. A presença constante do elemento de quitação do saldo pré-existente, que condiz diretamente à perspectiva de compra dos elementos mais básicos à manutenção, bem como o garantimento de vida, tais como os alimentos, e os demais instrumentos subrogados pela atividade desempenhada, desempenham o principal entrave à saída do trabalhador e essencialmente constitui toda a base de operação demarcada pelo empregador sobre o sentido de manter o trabalhador em vigia e domínio constante. A massificação nos alojamentos delimitados enquanto dormitórios, geralmente precedidos por ambientes precários, de baixa ou por vezes nenhuma separação do ambiente externo, sujeito à atuação constante do ambiente que os resguarda e alta concentração de indivíduos, também é um dos elementos predominantes à constituição das condições ofertadas. O uso de armas, enquanto noção preliminar de manutenção da ordem e repressão induzida por medo adjunto da exposição inerente a maus tratos praticados pelos patrões, constituem principal entreposto à saída do empregado ilícito. De forma geral, o trabalhador que submete-se a tal condição possui pleno consentimento de que encontra-se em condições precárias postuladas à efetivação do trabalho conduzido. Contudo, tão pouco revolta-se ou remete-se à busca de melhores condições pelo medo de potenciais represálias, tal como pela necessidade revalida de gerir, mesmo que minimamente, o âmbito familiar. O trabalho escravo atualmente no Brasil são condições que não se restringem exclusivamente apenas à restrição da liberdade de locomoção subjugada ao trabalhador, como também é um trabalho evidentemente delimitado pela caracterização de forçado, precedido por jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e servidão, resposta a adimplemento de dívidas. É notável a pré-existência de baixa escolaridade e escasso acesso ao âmbito escolar como pretexto da verificação da constante progressiva de casos de trabalho escravo. Por vezes, essa baixa frequência remonta-se da falta de compreensão dos pais, resoluto à importância do estudo enquanto ferramenta de progressão social, tal como da inabilidade de acesso redundante à escassez de estruturas adequadas para tal, vinculado à determinação das disposições do trabalho infantil enquanto pressuposto de correlação à futura exposição transcrito pelo trabalho pressuposto a condições análogas de escravidão. 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão ocupados, segundo a pesquisa feita pela PNAD em 2015. Existe uma certa aceitação por parte da sociedade a respeito do conhecimento descrito pela projeção de âmbito escravagista, embarcada a boa parte da sociedade, que por vezes não se incomoda ou estranha ver a própria população, seus iguais em situação de escravidão, vistos os preceitos interligados à sua origem e edificação, que de fato ainda carregam raízes eminentes do método escravagista.
A delimitação do trabalho escravo, promulgada atualmente, configura-se enquanto resquícios de uma sociedade escravocrata, um eco de um passado distante. O Brasil sujeita-se diretamente às normas internacionais e convenções previstas pela OIT, dos quais já ratificou duas principais convenções atribuídas à concepção do trabalho escravo. Estando, portanto, ratificado, a OIT oferece apoio direto aos governantes, empregadores, trabalhadores, a cumprir o que encontra-se previsto pela Convenção, descrita a legislação, políticas públicas instruídas no país. O Ministério Público do Trabalho atua especificamente de maneira intensiva sobre o pretexto repressivo à prática de atividades análogas à escravidão, estando interligados a este, pertinente à realização de suas atividades comuns, os auditores fiscais, procuradores do trabalho e a Polícia Federal ou Rodoviária, essenciais à efetivação segura dos resgates promulgados. Atividades descritas pelo MTP também predispõem-se ao estabelecimento e fomento de políticas públicas delineares ao monitoramento da eficácia predisposta à sua aplicação. A atuação repressiva, contudo, não é suficiente, visto que boa parte dos trabalhadores submetidos a tal situação acabam encontrando-se posteriormente sobre a presente condição em decorrência da insuficiência de oportunidades dignas de trabalho. Em casos de terceirização, ainda que autorizada e lícita de acordo com a legislação, há casos de empregado cujo patrão não é necessariamente a pessoa que diretamente encontra-se em contato com este, e sim alguém acima do topo da cadeia de gerenciamento, que dirige toda a questão da atividade econômica, o que faz que, por vezes, muitas dessas empresas intermediárias, delimitadas por atividades teoricamente ilegais, estejam mascaradas pela atuação de empresas maiores. Por consequência disso, as empresas devem coordenar-se como fundamentais à erradicação do trabalho escravo, instruindo-se a verificação de como os serviços de tais empresas terceirizadas são efetivados e de que maneira a mão de obra fundamenta-se pela prática, se de fato é ou não qualificada. As empresas devem primordialmente garantir que, tanto sobre o âmbito que atua, como em relação à cadeia de produção inferida ao seu trabalho, principalmente ao que diz respeito a fornecedores, não se apropriem de práticas escravistas de exploração. Toda ou qualquer empresa que se mediam ao contexto de submissão dos seus trabalhadores à condição análoga de escravo, subrogam-se a constarem em um cadastro unificado de empregadores delimitados por tal atitude ilícita, a chamada lista suja, estando, portanto, impedidas de receber empréstimos em bancos públicos. No geral, as empresas são responsáveis pela comunidade em que encontram-se, especialmente observando-se o contexto de que mais de 80% dos municípios brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes, onde uma empresa constitui total diferença no estabelecimento do viés econômico previsto ao município e seu posterior impacto consumado, quer seja positivo ou negativo. O trabalho escravo é um fenômeno dinâmico, se adapta a diferentes conjunturas. Onde houver pobreza, esse fenômeno irá persistir, e onde há vulnerabilidade das pessoas por tamanha, essas mesmas irão sujeitar-se às condições degradantes de trabalho. Por isso a importância da disseminação de informações e da manifestação cultural e artística propriamente dita, enquanto ferramenta de fomento à conscientização coletiva e reconhecimento individual dos direitos pelos quais cada um encontra-se previsto. Tal atividade não deve resumir-se apenas ao contexto de explicar o que são direitos humanos, mas dirige-se essencialmente à prática coordenada à comunidade à reinserção social, mediante a conquista e reconhecimento dos direitos pelos quais encontram-se amparados. A denúncia do trabalho podem ocorrer dirigindo-se a órgãos que atuam mediante a repreensão da atividade descrita, especificamente o Ministério Público do Trabalho, cujo contato pode ser efetivado diretamente pela internet de forma anônima, ou mediante o contato específico com ONGs, como exemplo do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, Carmen Bascaran, que atua especificadamente no Maranhão e comumente denuncia os casos recebidos ao MPT.
Existe ainda o Disque 100, que nada mais é que um canal gratuito do governo federal, que funciona 24 horas por dia e recebe denúncias de violação de direitos humanos em todo o país. O aplicativo gratuito disponibilizado pelo Unicef e governo federal destinado a denúncias de violação do direito de crianças, adolescentes e demais públicas ao pretexto de vulnerabilidade, e o próprio aplicativo do MPT, destinado ao recebimento de denúncias trabalhistas envolvendo condição análoga, condição análoga à escravidão ou imposição pertinente ao âmbito